Muito bem, pessoal, vamos então com a nossa aula de inglês de hoje comigo, em que eu vou falar primeiro sobre a sua memória. Vamos lembrar aqui que nós estudamos antes do recesso, tá? Na rede municipal nós tivemos um pequeno recesso. Eu espero que todos vocês estejam bem, mas vamos lembrar aqui o seguinte. Nas aulas anteriores nós vimos que I am, essa expressão aqui significa eu sou ou eu estou. Então nós utilizamos isso para quê? Para fazer apresentações, né? Para falar sobre a naturalidade, para falar sobre a origem das pessoas. My name is Lee. I am from China. I am Chinese. Tá? Então aqui ficou bem claro que meu nome é Lee. I am, ou seja, eu sou da China. I am Chinese, eu sou chinês. Tá? Então isso aqui nós vimos na aula anterior e vocês entenderam que é muito fácil, tá? Não tem nenhuma dificuldade com essas expressões aqui, tá? Isso aqui é uma apresentação pessoal muito simples em inglês. Mas vamos seguir que eu quero mostrar para vocês o nosso querido verbo to be, que é um verbo famosíssimo em língua inglesa, que é um verbo dos mais utilizados, tá? No estudo do inglês, e que vocês vão, enquanto estudarem inglês, vocês vão se deparar com ele em alguns momentos, tá bom? O verbo to be é utilizado quando nós queremos expressar em inglês quem nós somos, como nós estamos, falar sobre nossa aparência, falar sobre a profissão e muito mais, tá bom? Então é um verbo que nós vamos estudar a partir de agora, porque é um dos verbos mais utilizados em inglês e é fundamental que nós tenhamos o domínio dele, tá? Nós vamos começar aqui com um exemplo muito simples. Vocês lembram, tá? I am, eu sou, eu estou. Note que esse am que está grifado aqui em vermelho, ele é o verbo to be, tá bom? Essa palavrinha aqui que está antes dele, que é I, que significa eu, isso aqui é um pronome, tá? Pronome é uma palavra que substitui um nome qualquer. No caso aqui, substitui um nome pessoal, tá? I é um pronome pessoal. Só que a gente vai explicar melhor nas próximas aulas. Am é o verbo to be, então I am, eu sou, eu estou. Agora vejam essa imagem. O que nós temos aqui? Nós temos uma professora. Professora em inglês é teacher. Note aqui a palavra teacher, certo? Eu tenho essa frase aqui em inglês. She is a teacher. She is a teacher. O que nós temos aqui? Veja bem, preste atenção. She is é uma expressão que significa ela é ou ela está. She significa ela. E is significa é ou está. Então, nesse caso aqui, na frase she is a teacher, significa ela é uma professora, tá? Teacher é uma palavra que eu posso usar tanto para professora quanto para professor, masculino e feminino, tá bom? A palavra a, que está aqui, na letrinha A, na verdade, que está aqui, é um artigo, é um chamado artigo em inglês. A gente vai explicar tudo isso para vocês, tá bom? Mas a significa um ou uma. Então, antes de profissão, eu tenho o artigo a, ok? Então, ela é uma professora. Vamos seguir aqui com outro exemplo para ficar fácil para que nós possamos entender. Olha essa imagem aqui. Você tem um profissional que é um motorista de ônibus. Motorista de ônibus em inglês eu chamo de bus driver. Bus driver. Então veja só como mudou aqui, né, a frase. He is a bus driver. He is a bus driver. O que mudou aqui? He is significa ele é ou ele está. He significa ele, tá bom? Então o pronome ele. Note que she, como nós vimos anteriormente, significa ela. Então sem o S aqui na frente é o he, que é ele. E o is, que vocês já sabem, que vocês já viram, significa é ou está. Então aqui nesse caso, he is a bus driver, ele é um motorista de ônibus. Nas aulas seguintes eu vou explicar por que nós fazemos essa inversão em inglês aqui, né? Bus, que é ônibus, e driver, que é motorista, tá? Nas próximas aulas eu vou passar para vocês o porquê que isso acontece. Mas por enquanto vamos manter assim, tá bom? He is a bus driver, ele é um motorista de ônibus. Vamos seguir aqui para relembrar a vocês o seguinte. Não se esqueçam, tá? Vocês têm aqui duas figuras de duas pessoas, tá? Então, he é o pronome que nós utilizamos para ele. E she é o pronome que nós utilizamos para ela.
Então, como eu falei para vocês, pronome é uma palavra que substitui um nome. He, ele, she, ela. A gente vai explicar direitinho nas próximas aulas o que é um pronome também, tá bom? Mas guardem essa definição aqui. He, ele, she, ela. É muito comum as pessoas se enganarem às vezes, né? Porque é só um S aqui, tá? Vocês podem ver que são palavras muito parecidas, mas fiquem atentos, tá? Com S. Tem um S aqui na frente, she, ela. Não tem he, e, ok? Vamos seguir aqui com o seguinte. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Nós temos aqui a imagem de uma doctor. Doctor parece com doutor e é doutor, mas também é médico ou médica, tá certo? Então, doctor, médico. Veja bem, nesse caso aqui eu tenho a frase ela é uma médica. Se eu quiser escrever essa frase ela é uma médica em inglês, qual dessas opções eu marcaria? Eu marcaria he is a doctor ou she is a doctor? Pensa aí um pouquinho, tá? Responde, analisa bem. E se você marcou she is a doctor, parabéns, você acertou, porque she é ela, tá bom? She is a doctor, ela é uma médica. Ok? Vamos ver aqui outro exemplo. Agora eu tenho uma outra imagem aqui, né? Uma imagem que é de um teacher, professor, tá? Teacher, você lembra bem que é professor ou professora. Se eu quiser escrever essa frase em inglês aqui, ele é um professor, qual opção marcaria? He is a teacher ou she is a teacher? Pensa um pouquinho, veja quem é ele, e se você marcou he is a teacher, está correto, porque ele, no caso aqui, é he, tá certo? Se fosse ela uma professora, seria she, ok? Certinho? Vocês perceberam que nós estamos falando de occupations, que significa profissões. As profissões em inglês, nós temos algumas, tá? Não tenho aqui como relacionar todas, porque são muitas profissões, mas algumas, como por exemplo driver. Driver, vocês estão vendo que é motorista. Bus driver, que nós já vimos, que é motorista de ônibus. Hairdresser, essa palavra grande aqui, né? Hairdresser. Hairdresser é cabeleireiro ou cabeleireira. Vocês podem ver aqui pela imagem. Cook. Cook, que é cozinheiro ou cozinheira. Nurse. Então aqui, nurse, que é enfermeira ou enfermeiro. Mechanic. Mechanic, que é mecânico ou mecânica também, tá? A gente hoje já não faz distinção quanto ao gênero, né? As profissões, hoje nós temos profissões para ambos os sexos, tá? Sem nenhuma distinção. Baker. Baker, que é, aqui pela imagem, padeiro. E por fim, plumber. Plumber, que é o canador. Bom, então aqui vocês têm as imagens e as profissões em inglês. Nós vamos ao longo das aulas ver outras profissões para o nosso aprendizado junto com o verbo to be, tá certo? Então, só mais uma pergunta aqui para a gente finalizar por hoje. Veja só, vocês estão vendo a imagem aqui e a pergunta, he is a, e o espaço. Qual dessas palavras preenche corretamente o espaço aqui de acordo com a imagem? Tá? Veja, he is a, ou seja, ele é um, e eu tenho aqui as opções, plumber, nurse, baker ou teacher. Pensa direitinho, relembra, né? Vamos ver como é que vocês estão de memória. Se você marcou baker, está correto, porque baker é o padeiro, exatamente a profissão desse rapaz aqui, tá certo? Só para lembrar, plumber, encanador, nurse, enfermeira, teacher, professor, professora. Certinho? Bem, então por hoje nós encerramos por aqui. Vocês vão acessar o blog, que está aqui o endereço, tá direitinho para vocês, e vão fazer as atividades sobre a aula de hoje, ok? Se cuidem, goodbye, take care.